Você é muito mais legal. Pegar no susto é bem mais legal. Vamos lá, né? Vamos lá. Mas você, Juvenal, vamos lá, como um novato ali do negócio. Qual foi o seu primeiro susto ali? Fala aí, cara, o que aconteceu? Gente, eu acho que eu posso até falar um pouquinho, né? Você pode Só falar um pouquinho, porque aí o Luiz entende também Mas você um tá pouco na da mesa dor. pra falar, sabe? Aí o Luiz entende um pouco da dor. Eu Pode me chamar de LG, viu, cara? Tá bom. Fica à tá bom. vontade. Porque tudo em casa. Eu já fui empreendedor há muito tempo atrás. E eu acabei parando por várias dores como empreendedor. Já quebrou uma vez? Quebrar não. Mas eu cheguei a um ponto que se eu continuasse, talvez eu quebrasse. Vocês são inexperientes, eu já quebrei umas 4 vezes já. Não. Então bem-vindo ao clube. Não, eu tive Faz muitas parte. dores de cabeça com sócio, tive que negociar muitas coisas. E aí chegou num ponto que a minha esposa virou pra mim e falou assim, ou você para com isso, ou... Aí eu falei, não, então... Ou acabou o casamento. ou então eu vou parar. Eu, graças a Deus, nunca tive isso não, mas olha, eu vou te falar, eu super entendo porque eu lido com empreendedores, né? E eu cheguei assim, eu me colocava muito do outro lado e assumia as dores do outro lado, e aí eu não me sentia confiante em cobrar pelo trabalho que eu já tinha feito, porque no final das contas o cara estava me reclamando que o trabalho não tinha resolvido o problema dele, apesar de ter sido feito. Né? Então, isso acabou virando uma bola de neve. Aí chegou num ponto e eu falei, não vai dar. É que tem uma coisa do... E eu não tinha ninguém para ajudar, eu era sozinho. Então, eu fazia o atendimento, eu dava consultoria, eu fazia a nota, eu fazia toda a parte de envio para contabilidade, pegar todos os boletos, fazer pagamento, tudo nas minhas costas. Chegou uma hora que eu Já falei, entendi, Juvenal, você tinha uma equipe. Exatamente. A gente muito costuma, na parte da tecnologia, a gente costuma falar que o cliente nunca sabe o que ele quer, mas ele sabe que ele não quer o que você está entregando. Exato. Eu vivi isso. Sempre assim. Isso. Na hora de explicar o que ele quer, ele não sabe explicar, a gente montou o projeto, ele fala, é isso aí, daí quando você entrega, você fala, não, mas não tem nada a ver com o que eu quero. A melhor parte disso, assim, foi eu percebi quando eu comecei a lidar um pouco com a agência de publicidade para fazer algumas imagens, geração de logo, criação de coisas e tal. E com o passar dos anos, a gente vai melhorando o briefing, né? E quanto melhor a gente briefa, melhor vem o resultado. Então, essa coisa de comunicação, ela serve para tanta coisa, cara. Eu digo sempre para todo mundo que eu falo, mas seja muito claro no que você quer, saiba o que você quer, reflita sobre isso e aí você consegue dar um passo à frente. Então, por exemplo, construir o guia do infoproduto, na verdade, foi uma demanda reprimida de dentro do Insider, entendeu? Foi isso, de tanto me perturbar. Então, você é contador, me ajuda a gente, não sei nem por onde começar a abrir uma empresa. Eu falei, isso faz sentido, mas enquanto não fez sentido para mim, enquanto eu não fiz a reflexão e não tive muito claro o que eu achava que era o correto, o valor agregado real que tinha, eu não parti para frente, entendeu? Porque aquilo tem que fazer sentido, entendeu? Aquilo tem que fazer parte de um propósito da sua vida, alguma coisa que você vai realmente ajudar as pessoas e vai construir algo. Senão, para mim, sei lá, eu não consigo acordar cedo por uma coisa que não faça sentido. A minha história de começar a parte de tecnologia, inclusive com o lançamento, foi assim. Quando eu comecei a fazer o Fórmula, eu falei, olha, eu vou fazer um produto, eu queria fazer um produto na área meio que de administração, para ensinar alguns pequenos empresários a utilizar algumas metodologias que a gente já usa até no dia a dia. Até mesmo um agile ali, assim, para uma pequena empresa. Então eu fiz um mix ali. E esse era o meu plano. E daí a gente foi fazendo amizade com as pessoas da turma, né? Que é uma coisa comum, né? O pessoal da minha turma, você vai fazendo amizade, já conhecendo a pessoa. Até o ponto que eu comecei a perceber que eu tinha pessoas ali que já eram meus amigos, que estavam desistindo, porque não falavam assim, não, isso não é pra mim, eu não vou conseguir. E as pessoas estavam desistindo. E eu falei, cara, eu não vou deixar você desistir. Eu vou te ajudar. Porque isso pra mim aqui é insignificante eu fazer esse trabalho aqui pra você. Vai lá, faz o conteúdo, eu ajudo, eu faço a página pra você, não se preocupa, mas não desiste. Como o Érico fala pra gente, só não mata o bebê. Só não mata o bebê, só não mata o bebê, é isso aí. E daí eu falei, legal, tudo. Daí eu comecei a fazer isso, depois falei, puta que pariu, cara, o que eu tô fazendo? Isso aqui é o meu produto. Exatamente, cara. Ele meio que se materializa na nossa frente. Exatamente. Eu falei assim, cara, isso aqui é o meu produto, por que eu não estou fazendo isso ainda? E daí eu coloquei no ar, eu coloquei ali meu primeiro lançamento com aquilo. Eu falei, cara, todo mundo precisa do meu produto. Né? Eu fui lá, coloquei meu primeiro lançamento.
firme, forte e não vendi nada. Você tá preparado? Tô. Eu já vi tanto depoimento de gente falando e, é aquela história. Todo mundo Exatamente. que diz, fez 0, faz briefing. Então, e daí, faz debriefing, revê tudo, vê onde você errou. e isso aconteceu comigo. Eu falei, porra, eu vendi 0. Eu falei, o que tá acontecendo? Por que eu não vendi? Todo mundo precisa do meu produto. Eu fui lá e fiz de novo. E aí sim mudou pra caramba, porque aumentou minha lista e eu continuei não vendendo nada. Eu vendi 0 de novo. Daí eu percebi que é o seguinte, as minhas chamadas eu falava muito aquele negócio. Você quer aprender a tecnologia por trás do lançamento? Eu falei, cara, a pessoa não quer aprender a tecnologia por trás do lançamento, ela só quer fazer a página dela. Só quer fazer a pagininha de captura. Ela quer ter um material para poder fazer o lançamento. Ela só quer fazer a página Exatamente. dela. Ela quer... Então, eu comecei a anunciar, quer aprender a fazer sua página de captura? Clica aqui. Uma imagem feia, cara. Eu peguei num desses sites de imagem de graça, uma imagenzinha, uma página na internet, eu escrevi, quer aprender a fazer sua página de captura? Uma imagem, não foi nem vídeo, uma imagem, e joguei para anúncio. E aquilo começou a me render pra caramba. Começou a me pegar leads por centavos, e eu fiz uma playlistzinha ali no YouTube, a pessoa pegava aquilo lá como recompensa, assistia as 3 aulas, eu comecei a ter um monte de interação ali, e daí começou a gerar para mim contratos de manutenção ali, de manutenção não, de consultoria. Então eu falei para uma das pessoas, falei, olha, você me custou 80 centavos e você me rendeu 5 mil reais. Sim. E foi isso que aconteceu. Porque daí eu comecei a perceber outras coisas do meu produto. Primeiro, aquilo que eu comentei até com você, que a pessoa que compra o Fórmula, ela leva 3 meses para se tocar que ela precisa da tecnologia. Então essa é a primeira fase. Daí ela entra naquela fase que é, eu acabei de gastar 6 mil reais no curso do Fórmula, eu não tenho dinheiro para gastar outras coisas. E daí é aquela coisa muito inteligente. É a mesma coisa de você comprar um puta num carro importado e deixar ele na garagem e não colocar gasolina. Porque você não tem dinheiro para pôr combustível. Exatamente. Exatamente. Você precisa colocar. Exatamente. Você precisa pôr gasolina para você aproveitar o seu carro. Exato. E o pessoal começa com aquela fase. Ah, mas tem tal ferramenta, mas é de graça. E começa a querer tudo de graça. Sim. E daí você vê que o de graça sai caro, né? O barato sai caro. O pessoal quer ali o MailChimp, porque é de graça no começo, tá? Mas depois, quando você passar dos 2.000 leads, ele é mais caro que os outros. Exato. Sim. Então, E fazer a migração é um parto. Exatamente. Então, ele dificulta a extração da lista. Exato. Exatamente. Não, e você perde informações, não tem jeito. Então é o caro é o barato que sai muito caro. E daí eu comecei a perceber que grande parte dos meus alunos eram pessoas que já tinham desistido do Fórmula e viram em mim uma chance de conseguir reviver aquilo e voltar a viver. Quer dizer, fazer aquilo acontecer. Sentir, né, de novo, que tem chance, que consegue. Então essa foi a história de como eu criei o meu produto, mas eu levei 1 ano para acontecer isso. Isso é uma maturação normal. Eu também. Esse mês nós estamos aqui no mês de setembro. Mês de setembro, exatamente. Faz 1 ano que eu comecei a fazer a construção do guia do infoproduto também. 1 ano. Agora eu lancei o semente, agora em junho. Fiz 5 vendas e pelo semente, mas também fiz uma lista de 30 e poucos. Sim, não era demais. Eu lembro. Não era o objetivo, a gente já estava trabalhando cooperadamente, porque afinal de contas a gente trabalha com o mesmo público. Que é mais ou menos você, velho. Você está aqui hoje, você não está à toa. Se eu não me engano, o Juvenal vai lançar um curso na área de programação, né? O ponto também é interessante, né? Você vai ver. Eu comentei um pouco com o Leandro sobre isso. Quando eu parei, eu comecei a dar aula em faculdade. Eu virei professor universitário. Porque assim, eu sempre gostei de dar aula, eu sempre gostei de ensinar também. E aí eu acabei abraçando o negócio e apareceu na universidade a possibilidade de começar um curso online, embrião, né? Porque eu também ajudava a cuidar do laboratório de tecnologia e tudo. Aí eu engajei na coisa, né? Comecei a montar os cursos com Moodle, com as ferramentas que a gente tinha na época. E aquilo não foi porque os outros professores não gostam technical friendly, né? Eles não gostam de tecnologia. Ninguém quis entrar no mesmo trem que eu estava com as minhas turmas. Eu tinha 4 turmas de sistemas de informação, do 1º ao 4º ano. Eu dava
várias matérias, né? Eu lecionava várias matérias ali. E aí eu acabei pegando muito desse material e guardei. Eu falei, eu vou fazer depois, vou fazer um curso, pensei, fazer um curso sozinho, né? Já que ninguém faz, eu monto, faço uma carga, mas aí eu entrei na vibe de fazer a coisa, vamos dizer assim, pelo MEC, para dar certificado. Aí eu comecei a ver a burocracia toda para fazer aquilo, eu falei, gente, deixa guardadinho isso aqui, depois eu vejo em outra hora. E depois que o Leandro me apresentou, o Érico, que eu não conhecia, mas o engraçado foi a forma que as ele coisas viu. começaram a se encaixar, eu falei, meu... A forma que ele viu como tenho que como funcionava o curso online foi engraçado pelo seguinte: a gente senta, a gente trabalha junto, mas a gente senta meio distante ali assim. Distante, como daqui e ali, né? Duas colunas. Mas teve um dia que eu tava com um carrinho aberto e coincidentemente ele sentou do meu lado. E daí eu tava vendo a tela do negócio caindo e ele via que cada vez que eu atualizava o negócio, mais dinheiro caía na minha conta. Daí ele olhou e falou assim, esse negócio é interessante. E muito interessante. Porque eu tinha vontade de fazer esse tipo de coisa, inclusive quando a gente conversou, eu comentei acho que com você, Leandro, que eu tinha começado, quando eu comecei a voltar a procurar emprego, eu tentei fazer vamos dizer assim, tentar fazer uma... Como é que pode falar? Tem a palavra certa, mas eu... Tentar empreender em algum... Não. Fazer uma reputação. Eu queria montar uma reputação na web, para poder, de repente, ficar mais fácil. Assim, ó, a gente chama isso de autoridade. Autoridade, exatamente. Eu percebi depois, quando eu vi o fórum. E eu comecei a fazer esse tipo de coisa, mas não com a intenção, porque eu não conhecia nada disso. E aí, quando o Leandro me mostrou, eu falei, poxa, eu tenho um blog, eu tenho um monte de artigo que eu já postei, tem um monte de coisa que eu coloquei, de repente eu posso usar essas coisas. E o meu maior problema hoje, conhecendo a fórmula, tendo esse background todo esparramado, mas tem um monte de coisa jogada, é o que mais me chama a atenção? O que eu gostaria? Porque eu já elenquei 10 coisas que eu gostaria de fazer. Desde o curso que eu tenho engavetado até outras coisas que, né, todas relacionadas, mas falei, gente, e agora? Mas você sabe que se você coloca 10 coisas para fazer, nenhuma nasce. Nenhuma nasce. E a minha dor tá nessa. O que eu escolho primeiro para nascer? Olha, o Érico ele ensinou pra gente uma coisa, que é o do PhD, né? Você lembra? PhD pra mim é pobre homem dominado. Não, desculpa, Leandro. Tem um negócio lá que é do PhD, que é o que você tem... Não é o MMDC lá? Não, é uma coisa que você tem que ver, o que o mercado está buscando. Eu não lembro exatamente o que é o PhD. Eu lembro. É verdade. Tá nos primeiros 3. Paixão, habilidade e... Não é domínio, É como se fosse mercado, alguma coisa assim. Ou seja, tem demanda. Paixão, demanda. Então você tem que olhar e fazer aquele exercício dali. Eu acho que eu vou preparar isso essa semana. Qual daqueles que você tem mais paixão, coloca ali no ranking mesmo ali de 1 a 10, cada uma das coisas, o que você acha que tem demanda e o que você tem habilidade para fazer. Eu posso fazer só um comentário em relação a isso, e aí você vai fazer aqui, isso que você acabou de lembrar tem tudo a ver. Nós temos aqui, né, no nosso núcleo aqui de trabalho, nós temos 4 projetos, né, de infoprodutos. E um deles é o que começou, é onde a gente chegou até a faixa marrom, a gente chegou até os 6 em 7. Só que esse produto, se eu tivesse feito a análise correta do PhD... Você não tinha feito ele, né? Porque não tem a demanda, né? Eu, na verdade, talvez até eu fizesse, mas eu não tardaria tanto em lançar os produtos que eu lancei só depois de um bom tempo. Por quê? Por conta da demanda. O D de demanda, que vocês acabaram de me refrescar na memória, ele tem um público muito pequeno. É um público muito quente. E o que eu fiz? Mas olha só que isso pode servir de ajuda para você. Mas a gente tomou um tapa na cara com a Priscila, né? Sim.
sim. Então, foi aquele... Não é questão de tapa na cara. Não, foi um exemplo pra gente aquilo, né? A Priscila foi um exemplo pra gente. Eu não queria ter o namorado dela como meu namorado, até porque não faz meu tipo. Mas tendo o Pedro Sobral do lado, fica um tanto quanto mais fácil você mapear o mercado inteiro e dominar o mundo. Entendeu? Brincadeiras à parte, Pedrão, um abraço pra você. Só que é o seguinte, cara, o Barbinha lá, cara, todo mundo só tira sarra dele, mas cara, porque ele é muito novo, né? Então todo mundo zoa ele, mas ele é muito competente nesse assunto. Então, assim, aquela aula, né, que a gente teve no último encontro lá do ensaio, aquilo valeu o ouro pra mim. Porra, aquela foi sensacional. Até porque, você quer o pior? Eu já tenho todas as perguntas das dores da galera. Eu tô, na verdade, agora tratando de responder e vou povoar. Mas mesmo que eu faça 100% do mercado, hoje eu consigo 15%. Então eu vejo que eu posso crescer muito. Então hoje o projeto da cerveja atende 15% das novas cervejarias do Brasil que lançam. Mas que ajuda a empreender, né? No caso de que a gente faz é isso. Uma coisa que a gente acabou de cometer um erro aqui absurdo, que você não cometa esse erro quando você for gravar seu conteúdo, é achar que as pessoas já sabem. A gente tá falando da Priscila, o pessoal não sabe nem do que a gente tá falando. É verdade. Tá? É verdade. A Priscila, ela tem um curso sobre... que ensina diplomatas, né? Passar no concurso de diplomata. Do Rio Branco. Né? E o público dela são 5.000 pessoas. Por ano. Acabou. É isso. Ela não tem como expandir Não tem o como público aumentar, dela. São simplesmente as 5.000 pessoas que querem prestar o concurso. Isso. E, cara, ela é uma faixa preta. Sim. Certo? Vendendo só Ela para faz essas mais- mesmas 5.000 pessoas. Ela faz mais de 2 milhões. Tudo bem que ela trabalhou nessa área Sim. no meio físico muito tempo, pelo depoimento que ela deu, mas muito legal. E a gente, claro, procura se inspirar exatamente nisso, por isso que a gente não descontinuou o projeto, mas a gente vai fazer lançamentos mais pontuais, entendeu? Estrategicamente em períodos que a gente sabe que a sazonalidade é favorável. Então a gente já mudou a estratégia. Aquela aula para nós foi assim, foi um tapa, Foi muito legal. tapa na cara, mas assim, Não é, no bom sentido ali. no Foi bom muito sentido. Acorda que você tá chorando ainda tem muita lenha para queimar. Tem muita lenha para queimar. Mas aí você voltando ao PhD, você tem que pensar assim, qual que é a tua habilidade maior que coincide de repente com um público bom, entendeu? Um público que tenha bastante demanda. Se for no ramo de programação, tem um cara aí fazendo... O Robson fez. O O Robson também já fez, acho que o Robson pegou faixa preta com 2 lançamentos esse ano. Pois é, entendeu? A coisa é sensacional. Então, tem um aspecto, exatamente o Robson que eu vi, Então. que ele fez 7 em 7. 2 vezes, 2 lançamentos. 2 lançamentos. 2 E lançamentos. Pegou arrebentou. faixa preta em 2 lançamentos. Arrebentou. Então, foi mais de 1 milhão em 7 dias. Então, Ele tava na mesa com a gente lá, sim, sabe? sim. O ponto chave de tudo isso, o que é? É você realmente, uma coisa que toca você, Sim. que você se imagina acordando cedo para fazer por muito tempo, que você possa construir um legado, né? Porque assim, eu tenho para mim uma filosofia de vida muito simplória, imagino que vocês comunguem também disso, né? Pela história que a gente já sabe que tem, né? A questão toda é, poxa vida, eu não vou acordar cedo só para ganhar dinheiro, não adianta. Se eu não puder contribuir para alguém de alguma forma genuína, para mim não faz sentido. Não. Entendeu? Então, assim, o que eu tenho hoje? O que eu quero ter? Onde eu estou? Onde eu quero estar? Né? O que eu tenho, o que eu quero ter? E no fundo, assim, qual o legado que eu quero deixar? Esse é o mais importante, né? E assim, eu sei que banalizaram um pouco a palavra legado, mas assim, é uma construção de vida. Não se trata só de filho. Se trata de uma história que você construiu de quantas pessoas. Pô, eu olho hoje, cara, mais de uma centena de empreendedores cervejeiros aí lançados no mercado pelo projeto, não esse projeto que a gente está conversando aqui hoje, mas pelo outro projeto que a gente tem. Meu, é muito gratificante, cara. É muito gratificante. Os poucos infoprodutores que eu fiz no meu lançamento de semente, o que eu modifiquei a cabeça deles, esses caras falam, meu Deus do céu, cara, isso é muito evolucionário, cara, isso é muito louco e é um jeito muito diferente de enxergar. Essa semana, eu tava, no final de semana, acho que domingo, alguém lá nos grupos que eu ajudo tava falando, meu Deus, eu preciso fazer um negócio aqui agora, não tô conseguindo, pedindo ajuda, e ninguém que tava conseguindo ajudar o cara. Eu falei, cara, você tá muito na frente do seu computador?
Ele falou, tô. Eu falei, abre o Zoom aí. E depois ele postou, né, no grupo uma foto minha lá fazendo a consulta com ele. Ele falou, poxa, num domingo, na hora do almoço, e o cara tá aqui me ajudando sem cobrar um puto. Aquilo é gratificante. E esse tipo de coisa é legal, porque se você chegar num grupo de pessoas e falar assim, ó, eu sou foda e eu vou te ajudar, eu sou bom nisso, você não vai ter autoridade nenhuma. Agora, se as outras pessoas falam isso pra você, é outra história. Então eu ganho autoridade ajudando as pessoas. É isso. Isso é muito gratificante. De fato Eu percebi muito isso na época da faculdade. E assim, você vê que aquela horinha que você dedica para os seus alunos, que você não abandona o ponto enquanto todos não entenderem, faz muita diferença. Faz. Depois. Muitas vezes eu fui chamado, porque eu lecionei por 6 anos, muitas vezes eu fui chamado para ser o patrono da turma, né, nas formaturas, porque o pessoal gostava. E tinha professores que trabalhavam comigo que iam lá só para cumprir o ponto. Né? Era a mesma história, entendeu? Passou pela faculdade, passou pela vida dos alunos, não marcou. E eu acho que é o que você comentou, é o legado. O legado é importante. Eu tive experiência como professor, Juvenal. Eu fui professor do Senac, fui coordenador do curso, inclusive, lá. Eu trabalhei lá por 2 anos e pouco. E o que é o ponto, no meu ponto de vista, assim, a gente que tem a experiência de tablado, né, de público, de lidar com plateia, você acaba pegando esse vício de querer ensinar, de querer compartilhar. Isso meio que entra no cutâneo aqui, né? No cutâneo nosso, impregna na gente e a gente nem consegue mais se desvencilhar disso. Porque realmente é muito prazerosa essa sensação. Agora, quando você pensa que online você tem um mundo de oportunidades, porque tem um dos projetos aqui que a gente lança, o MyExpert, que é uma coisa que atinge Angola, Portugal, comunidade brasileira nos Estados Unidos. É um negócio muito louco. É diferente, porque aí eu tenho preocupações de como receber via multibanco em Portugal. Que no operacional, essas coisas nem sempre estão resolvidas. Sim. Entendeu? E é isso que muitas vezes tem pessoas que paralisam na questão da fórmula, exatamente porque tem tanto detalhe que tem que pensar, que é o seguinte, as pessoas acabam não dando o passo para viver, então elas não se permitem, o que é uma grande burrice, na minha opinião. Eu estou gravando todos os meus cursos em várias línguas. Tá vendo? Eu estou gravando esse mesmo curso, esses mini cursos que eu estou fazendo, de tráfego principalmente, que vai estar aqui em português, as mesmas aulas eu estou gravando simultaneamente ela em português e inglês. Por quê? Português é legal, Brasil você tem um mercadinho aqui, né? Agora, quando você grava em inglês, você abre o mundo, né? Você não abre só Estados Unidos, você abre Estados Unidos, você abre Inglaterra, Austrália, exatamente. E qualquer outra pessoa que fale inglês em qualquer canto do mundo. Exato. Então, o seu mundo abre de tal forma que não tem... Assim, quando você tem uma dor, que é uma dor mundial, basta que você grave isso em inglês e em espanhol. Mas tem uma coisa que é muito engraçado, pelo seguinte, porque aqui o Érico trata muito do 6 em 7, né? Que foi uma coisa que a gente sabe da história que veio muito depois. E lá fora... Não existe isso. Não existe isso. É funil de venda. O próprio Jeff Walker não cita de forma alguma 6 em 7. Eu percebi isso no livro dele. Ele não faz isso. O máximo que ele fala é fazer você conseguir o teu ano de trabalho em uma semana. É o máximo que eu vi ele comentar. Exatamente. Então, esse termo do 6 em 7, quando eu gravei um material em inglês uma vez e falei, a pessoa, mas o que é o 6 em 7? Porque lá fora eles não conhecem. E eu tenho que ter a consciência também que é o seguinte, quando eu comecei agora a fazer esse curso de tráfego, eu falei, aprenda a fazer seu tráfego no Facebook. Uma pessoa me falou, escuta, às vezes a pessoa não sabe nem o que é tráfego. Você tem que colocar, você sabe anunciar na rede social, uma coisa assim. Isso. A linguagem é muito importante. Pô, você tocou num ponto sensacional, dona Mari. Imagina o seguinte, eu começo assim, abrindo, falando, hoje nós vamos falar do assunto mais legal do dia, tributos. Legalização da sua empresa. Você entendeu? A sua risada responde tudo.
só tem que regular o microfone dele pra o ponto da risada diminuir. Porque eu falei que a risada dele era... Não, mas é muito genuíno e é isso. É legal demais. Agora, quando eu falo, você quer ver ele ficar sério agora? Quando eu falo pra você que o que eu ensino lá, o que tem no o conteúdo do guia, pode fazer você dobrar o seu faturamento em um ano, muda de figura? Bastante. Aí aquilo que era piada, de repente, passa a fazer muito sentido. Exato. Só que é o seguinte, se eu chegar aqui e começar a falar com base na lei complementar 123, no artigo 17, entendeu? No caput ele fala, pô, eu vou entrar no juridiquês aqui, Não vai dar certo. não vai entender patavinas do que eu tô falando. Mas olha, essa cliente minha também, que ela vai fazer, ela tá fazendo um produto para fazer os contratos entre experts e lançadores. Na hora de fazer os nuggets dela, eu falei, você não me fale uma palavra de jurídico. Pelo seguinte, a pessoa que vai te contratar não é advogado. A pessoa que vai te contratar, se fosse advogado, ela fazia. A pessoa que vai te contratar, simplesmente tem um expert, ela vai lançar e quer que você resolva porque não quer ter dor de cabeça. Ponto. Não fale lei, artigo, não sei o que, nada disso. A pessoa não quer saber, a pessoa quer que você resolva o problema dela. Isso. O problema dela é fazer o raio do contrato. Acabou. Eu falei, não fale nada jurídico. Isso está sendo um desafio para ela. Mas ela entendeu. E é um super desafio, porque eu segui. E por que eu já falo isso com facilidade há muito tempo? Porque eu tive 2 anos de experiência num tablado com plateia. E aí isso ajuda a gente a construir, sem contar que eu sou palestrante há, sei lá, 15 anos, né, na minha área. Então quando você vai para uma plateia de pessoas que pode até ser da sua área, mas você começa a cuspir sopa de letrinha e de número e coisa que vale, você não estabelece aquilo que a gente falou, que eu citei agora há pouco, a comunicação. Exatamente. Então você tem que estar conectado com aquela pessoa e aquela pessoa tem que entender, que eu falo, cara, olha o seguinte, você vai precisar abrir uma empresa, tá bom? Me fala pra mim qual que é a tua expectativa, vamos lá, você, Juvenal, responde pra mim, qual que é a tua expectativa de faturamento no primeiro ano? Vamos supor que você vai começar a lançar em janeiro, que agora você vai estruturar para lançar em janeiro, e só para fazer uma situação hipotética fácil, você vai lançar em janeiro, então janeiro é o seu primeiro mês de faturamento, o que coincide com o ano calendário fiscal brasileiro. E aproveita porque janeiro é um mês bom pra caramba para lançar. É verdade. Só janeiro. Faturamento de janeiro, faturamento Então, faturamento previsto para o ano que vem. 200, 300. Eu sei que dá para chegar mais, mas eu não tenho expectativas. Não quero setar expectativas altas, não é que eu não tenho expectativas. Até porque o primeiro pode dar lona. Exatamente. Eu depois dos meus 6 em 7... Aliás, como o Leandro comentou, né? Não só o primeiro, o segundo, bem provável que às vezes o terceiro você pode ter lona. Gente, é normal que o primeiro lançamento dê 0. Sim. E o meu, quando deu 0, eu aprendi pra caramba com o meu lançamento. Eu comecei a entender o meu público. Sim. E vejo que eu fui burro o suficiente de fazer um outro lançamento igual. Porque só no terceiro que eu fui aprender. No terceiro que eu fui aprender que as pessoas não queriam a tecnologia por trás do lançamento, que a pessoa queria aprender a fazer a página dela. Sim. Aí, então você falou 200, 300 mil, certo? Então eu vou te responder o que, como contador, mas falando uma linguagem do empresário, eu falei, então você pode começar com uma microempresa. Ah, então chega para o seu contador e fala assim, olha, eu quero montar uma microempresa. Ah, mas como é que você sabe que é uma microempresa? Eu sei que é uma microempresa porque eu vi um gordinho, um maluco barbudo falando lá na internet, falando para mim que se eu tenho esse porte de empresa, eu estou dentro de um enquadrado como uma microempresa. Você nem precisa saber exatamente o que é. Mas se você me acompanha, você vai falar, poxa vida, não é um jargão técnico, é um jargão de empresário. Detalhe, os contadores hoje em dia não estão preparados para infoprodutos. Ninguém está quase. Não, esse é um grande então, problema. Se você tá falando aqui com uma pessoa que é um especialista nisso, cara. O cara vive dentro de infoproduto. Exato. E ele é um contador que está ali no nosso meio. Se você for falar com outro contador, ele fala, não, começa com tal coisa, começa com uma como é que é o nome dele? Começa com uma MEI. Com uma MEI. E depois isso vai te dar dor de cabeça lá na frente. Sim. Então, assim, se o cara tá falando pra você, ele entende, ele tá no meio, cara, segue. Se você, porventura, se você falar para mim, não, mas eu tenho uma expectativa de venda de 5 milhões, eu vou dizer, então, pera, que há de se fazer uma análise do qual é a sua entrega, o que você entrega? É curso?
é mentoria? É e-book? O que é que você vai entregar? Você tem que me explicar com detalhes. E com base nessas informações é que eu vou conseguir dizer para você, olha, então aqui o melhor caminho é esse e é esse. Aqui a gente não falou de sopa de letrinha, a gente só falou de negócio. Sim. O que está por trás de legislação disso, eu até explico depois lá no guia um pouco mais detalhado, porque você às vezes tem que passar uma informação para o seu contador e o contador vai te pedir, mas com base em que você está me falando isso? Ou é com base nessa matéria aqui que foi sacramentada no Supremo Tribunal Federal, lá tá lá. Isso aqui é com base, né, numa questão aqui, desse enquadramento, que pode ter essa interpretação, entendeu? Com base no que está aqui, nesse manual inteiro, que você tem que ler. Imagina você tem que ler um manual desse tamanho. Então eu já li, já condensei e já respondi ali. E não é só ler, né? Você tem que ler e entender para se encontrar também. O ponto em questão, quando a gente fala de infoproduto, é isso. Eu já li, eu já Exato. Mastiguei e já entreguei mastigado. Exato. Se o cara quiser, o número do manual está aqui. Fala lá, tá aqui pro seu contador, fala para ele ler lá e tá tudo certo. Mas o que te interessa, a síntese do que te interessa já está lá. Por quê? Porque tem que ser nessa linguagem. Você tem que ter respaldo técnico, jurídico, todo o respaldo também de que isso não é uma aventura, não é uma loucura, né? E tem gente já se dando mal, vendendo laranja, entregando banana. E esse que é o problema, entendeu? Porque o cara não foi lá e leu o manual para saber, não leu aquela lei na íntegra, não viu, ele faz só um pedaço que interessa e convém a ele, porque ele começa a usar o benefício tributário sem fazer tudo o que precisa. E aí que ele toma um tapa na cara. Então quando você vai começar, eu falo, comece com uma microempresa. Aí você vai me descrever, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e a partir disso a gente vê o que vai ser o melhor enquadramento para você. Você estando enquadrado do jeito certo, você consegue começar pagando menos de 3% de imposto. Não é brincadeira. No Simples. O Simples já não começa em 6%, é o que o seu contador vai falar. Eu digo que dá para começar com menos de 3%. E aí? Interessante. Você vai comprar o produto deles? Olha! Se você fizer um lançamento de 30 e poucos K, 35K mais ou menos, o retorno do guia já é automático. Só com a questão tributária. Só com o que você deixa de pagar. Exatamente. E olha, a mesma coisa acontece com o meu produto. Vamos dizer o seguinte, se você comprar o meu produto e parcelar em 12 vezes, você vai pagar menos de R$100 por mês. É muito fácil a pessoa que não sabe o que quer assinar um monte de ferramenta, um monte que não precisa, mas ela assina tudo. O pessoal chega e assina tudo que tem direito. Depois não sabe nem usar aquilo. Só de ferramenta, ela gasta mais do que o meu curso, porque eu vou falar para ela assim, olha, em vez de você assinar isso, você assina aquilo, pega tal plano de tal coisa, ela paga o meu curso com o que ela economiza nas ferramentas que ela vai usar. É assim que funciona. Você quer ver uma dor de vendedor? Então, aí de novo naquela sua dor, como é que eu começo? Né? Eu tinha para mim, eu atrasei em 2-3 meses todos os projetos desse ano da nossa equipe aqui, por uma teimosia minha. Eu não posso dizer eu posso dizer até que eu tenha errado em alguma questão, mas eu falei, poxa vida, todo ano alguém precisa entregar declaração de imposto de renda. E tem gente que quer fazer a sua própria, porque de repente o cara quer aprender a fazer. Não quer. Não quer. Sabe quanto? Eu tinha acabado de fazer 6 em 7, eu fiz 0. Porque eu lancei o produto para imposto de renda. Eu vendi 0. Ninguém está muito interessado, então. Não, o ponto é, eu na minha van filosofia, por 20 e tantos anos de experiência, cara, eu comecei a trabalhar em 97 nessa área. Quando você pega uma pessoa que já fez 6 em 7 e depois você faz um lançamento de 0, o cara choca, né? Cara, você entra e fala, como é que aconteceu uma coisa dessa? Onde foi que eu errei? Então, você não pode se culpar
e aí isso vale para todo mundo, né, Leandro? Você não pode primeiro se culpar pelo erro. Você tem que olhar para o seu erro e falar, será que eu errei alguma mecânica? Ou eu achei que havia espaço para esse produto numa condição e tal, e os leads carérrimos, eu te chamando de todo jeito com vídeo, com criativo estático, fazendo de N maneiras, tal, cara, fazendo tráfego de toda sorte. Só que assim, você não passa 10 meses falando de imposto de renda, construindo autoridade. Cara, tem entrevista na televisão, e não é uma, não são duas, sei lá, deve ter uma dúzia de entrevistas de televisão lá no canal, falando de imposto de renda. Todo ano a televisão me chama, né, para falar alguma coisa disso. Então não é que eu sou desconhecido não, cara. Muita gente já me viu na televisão falando de imposto de renda, e mesmo assim não vai. Então, sabe, são coisas que você acaba aprendendo, que você errou na dimensão do público, na identificação desse público ou na busca desse público. Ano que vem posso até pensar em fazer de novo, mas quer saber, eu estou pensando em fazer doação. Tá vendo esse negócio aqui? Tá aqui, ó. Quem quiser faça. Entendeu? Para construir autoridade. Pode ser. Pode você ser abre mão de uma receita para uma construção de autoridade. Eu estou fazendo produto por R$15, cara. Para as pessoas conhecerem meu trabalho. Entendeu? Para um negócio besta, cobrar lá, se for o caso, cobra R$10. Prende aqui. Sei lá, porque não é a mentalidade não necessariamente tem a ver com ganhar. Até porque eu também não estava cobrando caro para fazer. O negócio era 100 e poucos reais. Porque ninguém vai pagar mais que o que paga com o contador para aprender a fazer. Poderia ter apelado para a ganância, para ensinar contador a fazer mais dinheiro com isso. Mas você acabou de falar uma coisa legal também. Que tem gente que acha que tem que vender barato para poder vender bastante. E eu falo para as pessoas, o seu preço não está ligado diretamente. Não, é a percepção de valor. O trabalho que dá para você vender um produto de 100 e um produto de 1000 é praticamente o mesmo. Sim. O que faz a diferença é o valor que você consegue. Você está agregando na entrega. Sim. Então você vê, ele entregou um puta produto de valor por 100 e poucos reais e não vendeu. R$180. Então, não vendeu. Então não faz diferença. Ele agregou valor, mas às vezes se você pega um produto, você coloca um valor, você consegue agregar, você pode vender caro. Eu já tive alguns, né, na época que eu fazia consultoria, eu já tive alguns empresários com quem eu conversava, né, que eram os donos das empresas que eu atendia, e o pessoal falava claramente, quando você fazia uma licitação, por exemplo, né, 3 orçamentos, e vinha alguém muito distante para baixo ou muito distante para cima, automaticamente o cara já exclui. Quer dizer, ou tá totalmente fora da realidade, ou o cara, né, vai fazer uma porcaria. Então, eu acho que quando você está fazendo o primeiro lançamento, eu acho que você tem que ter um preço coerente, não exagerar. A gente vê até mesmo no Insider, gente que nunca fez um lançamento na vida quer lançar um produto por R$2.000. Cara, dá para fazer? Dá, mas é muito mais difícil do que você fazer uma coisa mais pé no chão ali. Sim, é aquilo que você comentou, né, LG? Tem autoridade, de repente, para você poder falar que o teu produto custa tanto, porque você tem autoridade para dizer, olha, o cara, ele costuma entregar, ele conhece o assunto, vale a pena. Eu me lembro que logo no começo do Insider, teve uma pessoa, que eu não vou citar nomes de nenhum das duas que eu vou falar, que até o Érico estava conversando com a gente e falou assim, qual que é o seu produto? Eu falei, meu produto é X. E esse produto é um concorrente direto de outra pessoa que tem muita autoridade na internet. Então, assim, ele estava começando, fazendo o primeiro lançamento dele, não tinha um vídeo postado em rede social, e estava vendendo um produto exatamente igual dessa outra pessoa que já tem muita autoridade. O preço exatamente o mesmo do dela. Alguém que quer aquele produto vai consultar na internet e vai achar. O cara? Não vai achar. Vai achar o da outra pessoa que tem muita autoridade. Pelo mesmo preço, por que eu vou comprar desse cara desconhecido em vez de comprar daquela outra que já tem... Exato. Mas na cabeça dele ele fala assim, não, é porque se ela vende a esse preço, eu também posso. Isso. Mas essa outra pessoa, até ela vender o preço que está, foi anos de trabalho. Ela não começou naquele preço. Exatamente. E acho que a diferença principal que você pode comentar, né, Leandro? Ela é autoridade hoje. Hoje ela é uma autoridade. Então... É uma pessoa autoridade naquilo. Mas é uma pessoa que está trabalhando há anos aqui. Exato. Ela não começou hoje. Exato.
Isso que você está falando é fundamental. A construção da autoridade, existem algumas coisas que são imprescindíveis para quem está começando. Olha, você sabe uma coisa que às vezes de autoridade, às vezes você não sabe que você tem autoridade. Só na voz. Você tem ideia disso? Sabe quando eu percebi que eu já estava sendo visto como uma autoridade dentro da parte de lançamentos? Quando eu fui no evento do ano passado, e eu fui um dia antes ali para já pegar meu credenciamento um dia antes, tinha uma puta numa fila, e eu tava passando na fila, e uma pessoa falou assim, Leandro Delamare foi assim, veio, me abraçou e tirou foto comigo. Eu falei, legal. E até minha esposa falou assim, quem é? Eu falei, não sei. O Érico fala muito do meu produto. A gente já teve no palco com ele, né? Num desses lançamentos ao vivo que ele faz, né? E ele fala muito do negócio lá do público super subnichado, e ele dá muito exemplo usando a gente. E foi uma experiência muito legal, porque realmente, depois que a gente descobriu isso. Então, pegando esse gancho do que o Érico sempre me cita como exemplo, uma coisa eu quero alertar você. Primeiro, claro, se você for viver de lançamento, tome cuidado com a questão de fluxo de caixa. Muito importante tomar esse cuidado. As pessoas não pensam nisso. Abandonam. Abandonam suas carreiras, que ele tinha e assim, esquecem que as contas vencem. Absolutamente. Por que para mim é confortável? Gente, eu tenho um escritório de contabilidade há 15 anos, tem 25 funcionários. Você acha que aquilo me rende alguma coisa ou não? Até hoje, a minha relação com a Fórmula, dado minha vontade também de investir, de construir, de fazer uma esteira de produtos, de trabalhar essa questão de lançar, de ter uma fábrica de lançamentos e tal, isso me consumiu muito capital. Então eu não posso simplesmente chegar e ficar brincando com isso se eu tenho conta para pagar. Ao mesmo tempo, você tem que preservar uma fatia considerável do seu resultado, por mais eufórico que seja, por maior que seja o seu ROI, você tem que de repente falar assim, vamos trabalhar por orçamento, que é outra coisa que eu ensino no guia. Põe lá 30%. Põe 30%, porque vai chegar um momento em que o 30% você atingir o seu ponto de equilíbrio, você sobe um degrau para 35%. Mas enquanto você, claro, ajuste de produto também, para você conseguir ter um resultado melhor. Tá. Você pode ter ROIs grandes, não tem nada de errado em ter ROI grande, mas é natural quando você está jogando o jogo há mais tempo, e isso entra o ROI começa a diminuir. Mas ele ainda é bom, é que as pessoas têm medo de pôr 50 mil para voltar a 150. Sim. E cara, não tem nada de errado em pôr 50 mil para voltar a 150, tá super bom. O ROI tá ótimo, mas 50 representa 1/3 de 150. Exato. Você tem que ter... Você ainda tá com 3 de ROI. Você tá... é muito bom. Sobra ali de margem de contribuição 100. Pagando 5% de imposto, se você fizer o guia, você vai saber como, mas 5% de imposto, você também não come tanto, sobra um bom teco para você continuar no jogo. E uma coisa importante é você fazer tudo dentro do seu ritmo, sacou? Meu primeiro lançamento eu investi R$200 de tráfego, depois eu investi 500. Eu fui aumentando assim, aos pouquinhos. Eu tenho uma amiga que esse dia está falando assim, abre o seu gerenciador de tráfego aí porque eu quero ver o seu gerenciador de tráfego. Eu falei, o meu gerenciador de tráfego não serve de referência para você. Ela falou assim, mas por quê? Daí eu abri o meu gerenciador de tráfego para ela, ela viu que em uma campanha minha eu tinha gasto R$23 mil. Entendeu? Eu falei, isso não serve de referência para você. Sim. Você está começando ainda, você vai fazer o seu primeiro lançamento interno. Então o meu público, primeiro os nossos produtos são completamente diferentes. Então não se baseie nos outros. Aprenda a fazer um básico bem feito e faça o seu. O seu público é diferente do meu, é diferente do dele. Os nossos custos por lead são diferentes. Tudo é diferente. Sim. Cada lançamento é diferente. E cada lançamento é único. Não é porque eu estou pagando 80 centavos por lead hoje que o meu próximo lançamento daqui a 60 dias vai custar 80 centavos. Cada lançamento é único. Exatamente. Te falei da dica do fluxo de caixa. Sim. Outra dica feroz.
lembrando do PhD, quantas vezes você vai lançar no ano? Eu tenho pensado muito nisso também. E uma das coisas que mais me consumiu tempo quando eu comecei a ver o Fórmula, né? Eu comecei a ver o Fórmula e comecei a consumir tudo que eu podia também de material que ele posta online. E uma das coisas que eu percebi que ele comentou e foi assim, meio que baixa a bola. Eu estava pensando, poxa, como eu tenho esse portfólio enorme de coisas que eu estou pensando em fazer, eu falei, bom, eu posso fazer isso daqui, mas aí para não ficar preso a um lançamento em tanto tempo, eu posso fazer isso aqui também. Aí ele já deu aquela cortada num dos vídeos e falou assim, faça um por vez. Depois você pensa em fazer alguma coisa, fique bom em um negócio para depois você pensar em Ele fala pra gente só fazer outra coisa depois que a gente já fizer 6 e 7. Exatamente. Aí eu falei, é melhor não seguir essa linha. Deixa eu baixar Eu obedeci rigorosamente. Eu não consegui repetir 6 e 7 ainda no meu produto 6 e 7. Por quê? Porque eu simplesmente tinha uma previsão orçamentária com ROIs altos. Tá. E aí, quando eu saquei que o público tinha dado uma encolhida, o que eu comecei a fazer? Dei mais foco em raiz Nutella, mais foco na autoridade, na distribuição de conteúdo e tal, para baixar esse custo lead para lançar. Aí eu falei, eu vou lançar 4 vezes no ano, 3 vezes no ano. Isso para mim não justifica todo o investimento. Eu preciso ter... E paralelo a isso, estava saindo do forno o guia do infoproduto, que ele tem um desenho muito igual ao outro. A diferença é só que um resolve dores de empreendedores de um nicho e esse aqui resolve dores de empreendedores no nicho de infoproduto. Então, o modelo é similar, o modelo já é consagrado lá, a diferença aqui agora é alcançar público, investir em tráfego, criar, mas eu estou exatamente como você, basicamente, vai um pouquinho na sua frente porque eu já fiz um semente. Né? Então, quando você fizer o seu semente, peraí, vamos lá, o Érico fez um investimento para pegar a Espanha. Poucas pessoas sabem ou se recordam desse detalhe. E ele foi para fazer um lançamento na Espanha, para começar tudo do zero. Quando ele estava fazendo as coisas da Espanha, ele mostrava pra gente, o meu Instagram da Espanha tinha 120 seguidores. Ninguém conhece Érico Rocha lá. E ele, infelizmente, ele interrompeu essa trajetória. A explicação, que é mais do que razoável, que ele nos deu pra gente, deu pra gente, é que era uma questão familiar. Porque aí é aquela história, o trabalho vai sobrepujar. Porque veja, por que a gente migra para fora? Por que a gente migra para esse mundo de infoproduto? Às vezes para ficar mais perto da família. Porque todo mundo gostaria de fazer o que eu faço aqui, né? Porque aqui é meu escritório, nosso estúdio, certo? Ali é minha casa. Do outro lado ali, do corredor, é minha casa. Eu trabalho aqui, fico o dia inteiro aqui, monitoro todas as coisas daqui. Isso é a alegria de ver os filhos crescerem, de tudo isso. Mas você vai ficar abduzido pelo trabalho a ponto de... Quanto de vaidade não tem nisso, né? E para quem conhece o Fórum Landmark, não sei se você já participou ou não, mas para quem conhece lá no Fórum Landmark, a gente, e o Érico com certeza já fez e tal, o Fórum Landmark fala muito disso, da gente voltar para as raízes, né? Vai para o que importa. O que importa é o mais simples, é a família, né? É a vida, são os amigos, as relações interpessoais, né? As relações fraternas, que a gente sabe muito bem do que se trata. Então, isso tudo, aí parou de fazer sentido a Espanha, porque ele, acho que no fundo, assim, a impressão que eu tenho é que ele queria construir algo do zero de novo. Um outro projeto, para pegar um ele negócio, fala, né? Com todo o conhecimento dele, hoje passar para um negócio do zero e tal, para poder ver com menos erro, qual velocidade, quanto tempo ele levaria para chegar lá de novo. Então, cara, isso tudo é muito mágico, cara, é muito, muito bacana. Você vai passar por tudo isso, é legal que a gente aqui no faixa marrom, a gente ainda tem muito para andar também. Você ainda ali como faixinha branca ainda, você vai andar um caminho muito legal também. E acho que a frase que o Érico fala muito pra gente, né? Você quer ir rápido, vai sozinho, mas você quer ir longe, você vai acompanhar. Vai com alguém, exato. Então, eu acho que a gente usa muito isso, né? Até no Insider a gente tem pessoas ali que
que realmente um segura na mão do outro e vai. O LG vê a quantidade de pessoa que eu ajudo, ele ajuda o pessoal ali também. E outra coisa, o negócio do 6 em 7, cara, esquece um pouco do 6 em 7. Eu tenho colegas lá do Insider que não fizeram 6 em 7 ainda, mas todo mês o cara faz 30 pau, cara. Tá ruim? Não, de forma alguma. Sabe? É isso. Eu acho que é o modo do Fórmula, que é o modo que ele usa pra gente, né? Mas também tem um outro ponto que ele comenta. Não se foque no destino, mas sim no trajeto. E outra coisa, esse mesmo colega aí nosso que faz sempre ali 30 mil reais por mês, ele fechou o carrinho dele segunda-feira agora, totalmente deprimido, cara, porque ele fez 22. Cara, tem altos e baixos. Ele falou, eu não entendo, porque o meu público foi foda, interagiu pra caramba, na hora de vender eu vendi 22. Já aconteceu comigo. O cara tava triste, cara, o cara tava irritado porque ele vendeu 22 mil. Eu já fiz 0,38% de lista cheia e já fiz 0,78% de lista cheia. Isso significa 0,78%, ou seja, um pouco menos de 1% de lista cheia de conversão. Uma lista vai de 4 mil. Quando eu fiz os 6 em 7, eu fiz 0,78% da lista. Que foi o quê? 30 e poucas pessoas pagando 4 mil reais, vamos dizer assim. E aí isso deu 118 mil lá. Que foi o valor que eu fechei, o 6 em 7. Muito acima do... Que é um número bacana. Agora, 0,78 não é um número de lista cheia, não é um número tão habitual assim. Juvenal, e olha pra você pensar que às vezes, cara, a coisa sai de algo totalmente não planejado. No primeiro encontro do Insider, o primeiro encontro lá de Brasília, eu cheguei lá um dia antes e eu liguei para um cliente meu e falei, cara, tem tal produto, ele já tinha um produto físico, né? Eu falei, olha, você tem tal produto físico, o que você acha de a gente fazer um negócio agora por isso daí? Ele falou assim, tá, eu topo. Eu falei, grava um vídeo assim, assim, assado e me manda. Isso foi numa terça-feira, na hora do almoço, eu falei com ele, acho que o nosso encontro começava na quarta, né? Na terça-feira, na hora do almoço, eu falei com ele, faz um vídeo e me manda. Ele falou, então, tô fazendo agora o vídeo pra você. Daí ele mandou o vídeo, eu fiz ali uma pagininha tosca mesmo, sabe? Uma pagininha simples com o negócio. Não dava para provar no Hotmart, nem nada assim em cima da hora. Fiz um botão ali no PagSeguro mesmo. E taquei e falei, joga para sua lista de clientes. Fiz um espartano. Um produto de 35 mil reais. Botei no ar às 10 horas da noite. Joguei. 10 e pouco da noite. Mandei para ele lá assim, jogamos um produto de 35 mil reais e joguei e fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, 8 e pouco, a gente tinha vendido 5. 130 e poucos mil reais. Uma coisa que eu pensei no dia ali, cara. Falei, cara, vamos fazer isso assim. Então foi assim, ó. A sacada. Foi a sacada. 135 mil reais. Você sabe como é que você vai resolver essa sua dor aí? Que tem 8, 10 possibilidades. Escolhendo uma, trabalhando ela. E na sequência, a esteira de produtos, ela vai se revelar para você. De uma forma automática. Você vai aprender a fazer upsells, downsells, que são formatos de venda. Mas, cara, adianta falar isso para quem não fez nem o semente? Não, porque você não sabe nem o que é isso ali. Ainda não. Pica pão, pega um lá, cara, e trabalha forte. E o que de repente tenha mais conexão com todos, que seja mais central. Que você possa derivar uma coisa para cá, uma coisa para lá. Entendeu? Vamos falar do seu negócio? Eu já fui programador, então vamos escolher Java. Eu vou falar de linguagem orientada a objeto, eu vou falar de Java. Então Java, você vai ensinar o Java, mas você pode depois pegar o Java aplicado para a internet, vai falar de JavaScript, é um outro produto. Você vai falar de outras aplicações, a parte gráfica e tal, você pode ramificar em vários. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, integração de sistemas via Java. Um exemplo também que você passou por isso. Eu não sei se na sua turma o ingresso do Fórmula ao Vivo já foi dado ou se você comprou o ingresso. Não, eu comprei. Você comprou? Eu comprei, mas a oferta veio junto. Porque eu acho que são as primeiras turmas do ano que ele já embute o não, Fórmula. foi separado. Então assim, você comprou,
o Fórmula. É isso. Depois veio logo em seguida um downsell. Isso. Ó, por 750 você compra o evento. 450. 450, Você comprou do evento, daí vem o upsell em cima daquilo. Ó, você quer fazer Você um quer upgrade fazer o pro VIP? Exato, isso veio. Isso é o downsell e o upsell. Entendi. Entendeu? Você acabou de vender o produto principal, ele faz uma venda aqui um pouco menor, que é um downsell, depois ele te vende uma maior ali ainda, que é um... E depois ele vai lá ao vivo E vai te e, vender e vai te vender o insight, vai te vender o insight. que é um upsell. E o upsell... Na mesma lista. Tudo isso dentro da mesma lista. Então você maximiza e potencializa ganho dentro da mesma lista. E detalhe, o Insider, ele é um serviço de assinatura. E as pessoas não se tocam disso. Por quê? Porque é um serviço de assinatura anual. Terminou. Mas é um serviço de assinatura. Sim, sim. As pessoas não se tocam disso. É muito louco, cara. Então, assim, esse nosso mundo. Por isso que a gente. E aí, hoje eu super entendo o que ele fala, cara. É duro, né? Quando você vira a barreira dos 6 em 7, tua cabeça muda muito. Muda. Não, o Insider abre a sua cabeça. Abre. Você vê coisas que. Mesmo essas pessoas, a gente tem pessoas lá dentro que. A gente estava conversando antes de começar o podcast que a gente não entende, cara. Que pessoas que estão lá dentro e não viraram a chave. Não viraram a chave. Eu percebi um pouco disso que você está comentando só tendo conhecimento do Fórmula. Como todo o processo. Ontem teve o lançamento da Apple. Não sei se vocês viram ou acompanham. Me falaram, meu filho me falou, eu esqueci completamente. Normalmente eu vejo todo ano. E que tipo de equipamento? Os iPhones, iPad. Lançou várias. Lançou vários. O relógio, o Watch 5 e tal. E eu fui assistir. E aí é engraçado porque tudo começou a pipocar na cabeça. Eu começava a falar, eu falei, o cara tá fazendo isso. O cara tá fazendo. Ele tá gerando ansiedade, tá gerando a expectativa. Aí eu falei, cara, tá tudo orquestrado, por isso que os caras vendem tanto. O Steve Jobs, ele pegou um iPad, por exemplo, que ninguém nunca tinha visto um iPad na vida porque aquilo não existia. Ou seja, era um produto que não tinha necessidade de ninguém ter, porque ninguém nunca teve, então aquilo não existia. Ele faz uma apresentação de tal forma que quando ele termina, você, pelo amor de Deus, eu preciso disso. E como eu não tive isso até hoje? Exatamente. Porque tudo é técnica. Exatamente. Ele migrou dos palm tops para isso, né? Exato. Cara, é um salto quântico tecnológico, cara, é um negócio surreal. Né? Você sair daquele mundinho de linguagens de programação de baixo nível para você escovar bit ali para poder economizar no espaço que você ocupa, voltando aos primórdios da computação, né? Da onde a gente veio, né? Dos lados, do tempo de escovar bit mesmo, para poder caber no disquete, né? ou na fita lá perfurada. A gente tem um rapazinho jovem que trabalha com a gente, um dia desse eu entreguei uma caixa de disquete pra ele, você lembra? Isso aqui era o nosso pendrive de antigamente. Exatamente. Cara, não cabia bulhufas. Não cabia nada, né? Às vezes você tinha que ter um programa pra poder gravar em sequência, um dentro do outro. Só o Windows pra instalar eram 13 discos. Tinha que ter um batidão. Eu instalava o S2 da IBM, eram 42 discos. Você entende? E aquele negócio, às vezes acontecia de estar no 40 e o disco E o estava disco dava erro. Não, e é muito louco, cara. A minha história com a internet começou ali no ano 2000, quando eu comecei a minha primeira empresa com o André de internet. E a gente projetava números para a internet, para agora, 2019, 2020, para 100 milhões de usuários. E a gente era taxado de maluco. Nunca isso ia acontecer. Tá maluco que vão ter 100 milhões de pessoas fazendo isso aí. Pra fazer o que nisso? Não, mas tem um monte de informação. Para com isso, cara. Que ninguém vai ficar perdendo tempo colocando informação aí. O que eu ouvia dos cabeça branca daquele tempo. Né? Os dinossauros lá do mainframe, o caramba. Ninguém vai ficar perdendo tempo postando conteúdo. Né? Porque não faz sentido. Esse conteúdo vale dinheiro, o cara vai vender, ele não vai publicar lá por nada. Então, cara, são paradigmas que vão sendo quebrados. E a gente projetava aquilo e falavam que a gente era louco. No fundo, se tivesse conseguido financiar um ou outro projeto que a gente tinha, eu provavelmente já tinha parado de trabalhar há muito tempo. Mas olha, quando a gente faz uma coisa assim que as pessoas não concordam, eu falo muito isso também. Eu acho que, como eu sou meio louco, eu acho que daí que eu tô meio que no caminho certo. Porque eu não gosto de fazer as coisas que todo mundo faz, né? Porque senão todo mundo ia lá e fazia, era fácil. Então, olha, eu acho bem legal quando a gente começa a fazer alguma coisa diferente. Quando eu comecei a
a postar conteúdo nas redes sociais, eu sempre fui um cara que não gostava de redes sociais. Eu não gosto muito não, mas é um mal necessário, né? Então eu tinha um Instagram que eu nunca movimentava ele, não gosto mesmo. Entendeu? Hoje eu até faço umas lives, acho legal até, mas não gostava de mexer no Instagram. Então tinha um monte de pessoas ali que me seguiam, que eram amigos, de família, tudo. E depois, quando eu comecei a postar conteúdo sobre o meu trabalho, eu falei assim, mas tem um monte de gente pessoal ali, nem é cliente seu. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou postar meu conteúdo. Se a pessoa não quiser ver, dane-se, ela pare de me seguir. Exatamente. Dane-se, sabe? Hoje eu tenho, as pessoas que me seguem no meu Instagram, no meu YouTube, eu posso dizer que são 95% clientes, são leads em geral. São pessoas que consomem o meu conteúdo. Os meus amigos ou alguma coisa lá que não quer ver meu conteúdo, não quer ver meu conteúdo de trabalho, dane-se, sabe? Sai. Não estou te obrigando a ver meu conteúdo. Isso foi uma coisa que eu pensei. Então pensa muito nisso assim também. Foi uma coisa que eu pensei, porque eu também nunca fui muito fã, né? Mas eu fiquei na dúvida, logo que eu comprei o Fórmula, o que eu faria? Se eu criava um Instagram profissional, vamos dizer assim, ou continuava com o que eu já tinha. Eu criei o meu eu parei, e as pessoas saíram. Então, aí eu comecei a olhar, Leandro, e vi o seguinte, eu já tinha feito um trabalho anterior de tentar montar autoridade, com um artigo técnico e tal no blog. E todas as referências que eu tinha de endereço era tudo pessoal. Eu falei, eu vou usar o pessoal mesmo, vou usar o Twitter pessoal, que é o que já está lá, vou usar o Instagram pessoal, que é o que está, a página do Facebook, vou colocar tudo. Twitter eu criei uma vez, eu vou nunca aproveitar. usei. Eu nunca postei nada, de vez em quando aparece lá, tal pessoa tá te seguindo, eu penso, me seguir. Eu nunca postei nada naquele negócio. Por que você me segue? Mas tudo bem. Tudo bem, tá lá. Agora não, acho que agora eu fechei mesmo no Twitter, porque eu não tinha paciência para aquele negócio. Mas. Eu super te entendo. Cara, já aconteceu a mesma coisa comigo. Meu Instagram é um mal necessário, hoje em dia a gente faz, eu gosto de fazer umas lives lá pelo Instagram, mas não gosto de postar muita coisa. Eventualmente eu acabo postando, às vezes a gente faz um bate-papo assim, a gente tira uns nuggets, bota lá. Agora, pra mim, o meu público que eu tô vendo que tá tendo um resultado, assim, foda, YouTube. Por quê? Porque as pessoas, elas querem, o meu conteúdo que elas querem é assistir aulas. E aula, pra mim, o melhor lugar pra pôr é no YouTube. Exato. Quando a gente faz um conteúdo mais longo, o YouTube se presta a esse papel de uma forma muito, muito e as pessoas genuína. As pessoas começam a comentar e curtir, o YouTube passa a entregar mais o seu conteúdo. Eu tenho vídeos lá que eu não anuncio. Eu não anuncio mais, eu anunciei no começo. Vai orgânico a coisa. E daí, como as pessoas começavam a procurar, caíam no meu vídeo, curtiam e comentavam, o YouTube passa a entender, aquele conteúdo é relevante quando alguém procurar aquilo. Então, quando a pessoa faz uma busca, ele mostra o meu conteúdo. Então, esses vídeos que eu tenho, por exemplo, ensinando algumas coisas lá que eu tenho sobre o ClickPages, todo dia eu recebo curtidas e comentários novos. E eu não divulgo mais esse vídeo de forma alguma. Tá lá no canal, mas eu não divulgo. Mas todo dia alguém assiste e comenta. Eu soltei um conteúdo legal agora de como é que você abre um MEI, né? No YouTube. E aí eu dei uma enxugadona nele, tinha lá, ele era um raiz mesmo, de uns 30 e tantos minutos, mas eu fui cortando, ficou com uns 20. E tá lá, cara, assim, sem impulsionar, sem nada, ele já começa, vai indexando e aí você saca que você usou um nome não muito legal, aí você mexe no nome, ele dá uma subida. Porque você ainda tá testando. Então, o YouTube realmente ele é a nova fronteira da gente poder transpor aí números e resultados para quem já não que exauriu o Face, mas que já está batalhando há muito tempo no Face. O YouTube realmente traz coisas bem diferentes. Questão de tráfego, meu tráfego hoje está 70% no YouTube. 70%. 70% no YouTube. Hoje, o meu investimento em tráfego é 70% no YouTube, 25% no Instagram e 5% no Facebook. É isso. Eu tenho pensado aonde fazer, né? Aonde postar mais coisas. Você só vai... Eu tenho muita coisa em blog, mas o blog é meu. Então... O blog ninguém vai entrar. Exato. Agora, você só vai saber... Eu percebi já isso. Você só vai descobrir aonde é bom fazendo assim, posta em todos os lugares e você vai ver onde as pessoas Tem uma questão, se manifestam. Tem uma questão de ordem que o Leandro vai concordar.
por Fazia incrível... tempo que eu não ouvi essa palavra, questão de ordem. Muito legal. Tem uma questão de ordem. Não, Na verdade são 3 palavras, né? Sim! São as palavras que fazia tempo que eu não ouvi. Que é muito, muito louco, assim. Eu tava vendo um post do Érico esses dias e ele tava falando da não era um post, não. Era um bate-papo interno nosso lá do Insider. Não era post. E aí a gente tava lá naquela discussão em grupo ali e ele tava falando que uma das fronteiras aí possíveis, que uma coisa que dá muito poder é blog. Para tudo. Para tudo. Como assim blog? Não, O blog. rapaz lá do Viver de Blog, que tá no Platinum. Viver de blog, mas mais que isso. O blog, e como é que ele descobriu isso? Porque ele estava contando que ele passou vários dias com o Mairo fazendo uma viagem longa, né? E aí o Mairo estava falando, não com o Mairo não, com o Pedro. Que o Sobral. Com o Pedro Sobral, que é irmão do Mairo. E eles estavam trocando figurinha, e eles estão sempre juntos, trabalham juntos. O Pedro ajuda a Ignição Digital a gerar tráfego e tal. Mas não é esse o ponto. O ponto é que quando você tem mais tempo para discutir isso, por isso que nossa proposta de fazer podcast recorrente vai fazer muito bem para todos do mundo do infoproduto, para o infoprodutor de forma geral, porque, cara, é isso. A gente vai trocando figurinha e vai saindo coisas que a gente não faria. Porque você está lá, eu estou aqui, nós estamos pensando, mas nós estamos pensando isolado. Quando está junto, está grudado, a construção é maior. E o Mairo Vergara hoje talvez seja o cara que mais tenha texto publicado sobre o inglês no Brasil. E isso, cara, gera uma indexação tão absurda, tão monstruosa dele dentro da plataforma Google, que, cara, você não bate mais o cara. Porque ele faz isso com recorrência há muito tempo. Então, se você falar, pô, mas eu posto coisa lá, não sei o que, ninguém vê, ninguém olha. Um belo dia me aconteceu isso em junho. Quando você vê, tem um monte de gente vendo. Aconteceu isso comigo, um videozinho que eu fiz em 2017, para a virada do ano. Era um vídeo que falava de um negócio novo que ia sair, uma modalidade nova de empresa que ia sair, que seriam as factorings do Simples. É uma empresa simples de crédito. Cara, um projeto que estava vinculado, e eu acompanhando, desde o tempo que estava lá na Câmara de Comércio, não, aquela Associação Comercial de São Paulo, o Sebrae, todo mundo construindo isso para quê? Para gerar o microcrédito, para a economia dar uma impulsionada. Pô, legal pra caramba. Então, o Sebrae foi capitaneado pela Associação Comercial e isso tudo, o que aconteceu? Eu fiz esse vídeo lá atrás dizendo, puxa vida, bloquearam um projeto, ele foi vetado pelo presidente, porque o Banco Central na época disse que não tinha como regulamentar isso. E esse projeto voltou esse ano e publicou agora em maio, junho, alguma coisa assim. Cara, meu vídeo tinha acho que 200, 300 visualizações, foi para 10 mil em um mês. Olha só, Você entendeu? eu passei a publicar conteúdo no meu YouTube. Você já tinha as palavras indexadas lá atrás. Tava lá. A cauda longa estava formada. Exato. Quem nunca leu esse livro, leia, que chama Cauda Longa. Estava formado, ele estava indexado em todos os cantos possíveis. Quando veio, era o Quando primeiro. começou a fazer pesquisa, era o primeiro que aparecia. Eu comecei a postar, eu comecei a mexer no meu YouTube, comecei realmente a mexer no meu YouTube há um mês e meio atrás. O YouTube ficava lá, perdido. Eu não mexia no meu YouTube. Eu estava mais no Facebook, muito em grupos, eu participo de muitos grupos fechados ali. Então o meu maior público estava ali em grupos. E eu tinha 62 inscritos no meu Facebook, no meu YouTube. 62 inscritos. Que eu não sei nem porquê, porque é outra coisa, nem tinha conteúdo lá também. O pessoal às vezes me via lá, curtia. Eu tinha 62, eu não sabia nem quem era. E há um mês e meio atrás, comecei simplesmente a postar conteúdo de aulas. Agora postei até umas análises de lançamento lá, bem legal. Parei para fazer mesmo, porque a gente está acostumado com análise de lançamento, mas a grande maioria do povo não, e faz uma diferença muito grande. Você Faz. pessoas.
Então, nesse 1 mês e meio, vamos arredondar para 2 meses, eu comecei a postar conteúdos toda hora, e conteúdos longos, conteúdos assim, de mais de 1 hora, no meu YouTube. E eu peguei agora o celular para mostrar que eu não fiz um puto de impulsionamento para gerar curtida no meu Visualizações, YouTube. né? Não, E eu estou com 562. Em 2 meses, e eu não fiz nada. Eu só postei conteúdo. É isso. A minha grande dificuldade é isso. O que eu tenho pensado muito é nisso, né? Tem uma série de conteúdos antigos, que não tem muitas atualizações. Eu larguei um pouco depois que eu voltei para a IBM. E, assim, eu comecei a falar, bom, será que é legal já começar a impulsionar alguma coisa? Colocar... Pelo que eu estou percebendo, se você coloca coisas relevantes, Você não precisa nem impulsionar. você talvez consiga um certo tráfego, mesmo que não seja muito, mas... Se usar as palavras, as tags certas, as palavras-chave certas. A sacada aqui são as tags. E aí tem lá ferramentas, eu não vou meter na seara do armário, mas tem lá o Video IQ que é espetacular para isso, maravilhoso, ajuda pra caraca. Outra coisa, fazer imagem de thumbnail também. Fazer imagem de thumbnail, eu faço Com thumbnail. as chamadas. Não, aqui ó, a imagem do vídeo, os Ó. thumbnails do vídeo. Juvenal, olha ali ó, você tá vendo ali ó? Isso é uma coisa que o Érico cobra da gente, sempre cobrou. Escrever na parede. Linhas editoriais. Então aqui, por exemplo, ó, então tá lá, o mapa da cerveja artesanal. Mercado cervejeiro é laranja, entrevistas e podcasts são marrons, tributação é azul, legalização é verde, gestão e empreendedorismo é amarelo, produção é rosa. Aqui no guia do infoproduto, ó, o laranja é gestão e empreendedorismo, societário legal, marrom, tributação amarelo. Você reparou que os produtos são similares na sua essência? São muito similares, sabe por quê? Sabe qual é o meu propósito? Não permitir que a empresa quebre em menos de 2 anos. Passar a fase crítica. A parte de tributação, cara, é como se fosse a isca que está no anzol, que é o que todo mundo quer economizar dinheiro. Mas eu oriento os caras com a gestão, como é que faz um orçamento adequado, como é que você controla um fluxo de caixa, como é que você monta uma equipe. No caso do mapa, pra você ter uma ideia, olha a loucura que eu já cheguei. Olha a loucura que eu já cheguei. Eu tenho lá mapeado um empreendedor cervejeiro técnico, um empreendedor cervejeiro comercial, o técnico cervejeiro. Eu tenho o DISC ideal, o que seria o perfil ideal daquela função. No DISC, eu já tenho isso feito, com parceria com o Supermapper, que é um camarada nosso, eu vou apresentar ele para você, você vai gostar muito do César. Um dia ele vai estar aqui com a gente, logo logo. E cara, eu tenho um perfil do funcionário ideal. Você quer contratar alguém bom naquela função? Até garçom tem. Tem trocentas funções, tudo para o meio cervejeiro. Você vai lá, usa a ferramenta, vai vendo as pessoas, você vai entrevistando, você vai gastar lá um valor pequeno para cada pessoa que você fizer. Ah, gostei dessa pessoa, faz o teste. Ah, não gostei, nem faz o teste. Gostei dessa pessoa, faz o teste. Você faz lá 20 testes, gasta lá um valor, sei lá, acho que você dá 400, 500 reais, e você vai contratar aquela pessoa que está no meio da curva do perfil ideal. Olha onde eu já cheguei. Olha aqui, eu estou ajudando quem? Eu estou ajudando o empreendedor a sobreviver, porque são 3 os pilares que doem, que matam as empresas. Formação de equipe. Cara, nós estamos aqui, eu estou aqui em Vinhedo, meu escritório está lá em São Paulo, eu tenho uma empresa que tem 25 funcionários, eu piso lá uma vez por semana, às vezes uma vez cada 15 dias. Eu sei como funciona. E a equipe? E pra gente... E o negócio cresce ano após ano. Então, não é que eu não estou falando isso de bobo, eu estou falando isso porque eu sei o que precisa ser feito. E no infoproduto você tem que formar equipe também. Sim. Você tem que... Quando você começa a vender, eu posso garantir para você, se você vender 50, você não dá conta de atender o suporte de todo mundo e fazer o que você tem que fazer. Aqui a gente pegou uma dica do Granville. Granville é um outro grande sujeito do nosso mundo aí, um cara sensacional. Ouvi a entrevista dele no Faixa Preta. Ele é sensacional. Impressionante. Sensacional. Fiquei impressionado. Ele é um grande amigão nosso. Ele é sensacional. O Granville é um cara fora da curva. Ainda tem cara de tiozinho bonzinho, assim. O pessoal fala que ele parece meu pai, né? Ele é bonzinho, né? O Leandro também tem cara de bonzinho, né? O Leandro tem esse negócio também. Cara, é sensacional. Sempre quando eu tiro foto com ele, assim, o pessoal fala, é seu pai. No evento ao vivo do ano passado, ele ensinou uma coisa muito legal, que ele já tinha ensinado no Insider pra gente, que era o CAGE, né?
Café, almoço e janta. Então, para você fazer a consulta, fazer aquelas coisas que você tem que bater o ponto no café, no almoço e na janta. Então, você faz bem cedinho, um pouco antes do almoço ou um pouco depois do almoço, e antes de fechar o expediente, abrir e-mail, verificar tudo que tem para responder e tal. E se você fizer isso com essa habitualidade, né, se você cumprir o CARD todo dia, você, cara, vai estar up to date com tudo. E é simples questão de postura. E você vê, eu faço parte também dos grupos com o Granville, ele todo dia, 3 vezes por dia, ele responde as dúvidas do povo. Sim, ele sistematicamente cumpre aquilo. Por quê? Porque aquilo toma, às vezes meia hora, às vezes 15 minutos, às vezes 1 hora do tempo dele, manhã, tarde, de noite, de uma forma super regrada. Sim. Então ele pega tudo que tem ali das 7 às 8 da manhã, estou chutando, não sei se é esse horário, mas eu estou te dando um exemplo. Das 7 às 8 ele pega para responder. Aí, da 1 até as 2 ele pega de novo. Depois, das 6 às 7 da noite ele pega de novo, para ver e resolver isso. Quanto tempo livre ele não tem, né, entre uma coisa e outra, que ele consegue se organizar, etc, para poder responder a todos. E você não... A tua cabeça tá... Sabe qual é o grande problema? As pessoas têm problema de foco. Você tá ali, você tem que estar ali por aquela pessoa. Exato. Exato. Assim, e você não deixa acumular fazendo assim, né? Isso. As coisas no cavalo. A gente tem um relacionamento mais próximo com o Granville e, cara, é impressionante. O cara tem um monte de coisa para fazer, ele tem 10 empresas. E se eu pegar o celular agora e mandar uma mensagem para ele, em 5 minutos ele me responde. Ele tem uma dedicação com as pessoas que estão próximas a ele. Muito grande. Muito grande. E esse é o X da questão. Como é que você faz? Administração do tempo. Se você aprender que 1 minuto é 1 minuto e ele é valiosíssimo, e o que dá para fazer em 1 minuto, cara, a tua produtividade triplica, quadruplica, entendeu? Então vamos lá, vamos fazer esse mês um lançamento, que é o que acontece aqui. Esse mês nós vamos fazer tal lançamento. Esse primeiro mês, inclusive, nós estamos testando fazer um sobrepondo o outro. Um produto pequeno para virar perpétuo e um produto que é o guia que a gente vai lançar o primeiro interno esse mês. Como assim você vai lançar 2 produtos ao mesmo tempo? Tal? A gente simplesmente, cara, tá ali debruçado com tudo, tem Trello de tudo, né? Tudo organizadinho, o que tem que fazer, tal data, etc. Você monta um fluxo de trabalho de tal forma, porque essas ferramentas, e aí, pô, eu tô aqui fazendo a intersecção da minha praia com a tua. Cara, aquilo só simplifica a sua vida, aquilo poupa a sua memória. Sim. Poupa a sua memória de dor Ele de te cabeça. permite esquecer, porque ele vai te lembrar. Isso. Você olha lá e fala, o que está faltando para eu soltar o convite para... Não, está faltando isso. Então, Sabe uma ferramenta que eu uso com os meus alunos? O Evernote. eu uso também. O Evernote é fantástico. Eu faço checklist e jogo para os caras fazer. Porque o checklist ele vai lembrar o que ele tem que fazer e ele marca lá, daí eu recebo o que o cara fez e eu cobro ele, você marcou o que você fez, deixa eu ver. Legal. E é uma ferramenta que você consegue de graça, cara. Sim. O Evernote é de graça, o Trello é gratuito. Exatamente. Tá, no nível que eu uso No nível aqui, para os alunos que a ali. gente usa aqui, internamente, e a gente usa para trabalho, mas é gratuito. Entendeu? Cara, então assim, dá para fazer muita coisa. O que você precisa é, tipo, Alcoólicos Anônimos. Um dia de cada vez, cara. Exatamente. Um dia de cada vez, cara. Você tem que vencer um dia por vez. Então, a primeira coisa é defina o produto. Depois, vai lá no Fórmula e vê todo aquele questionário. Né? O cara dela mais Esse sabe trabalho, tudo esse disso, trabalho é E, ó, fantástico. quando você for fazer o mas seu olha- primeiro... Você já assistiu o lançamento de semente, assistiu todo o Fórmula? Já. Quando você for fazer o seu lançamento de semente, assiste desde o módulo 0 de novo. Tudo, né? Cara, quando você for fazer o seu primeiro semente, assiste desde o módulo 0 de novo. 0, 1, 2 e 3. Eu faço isso até hoje. O Érico, quando a gente entrou no Insider, ele falou: primeiro exercício de vocês, Reveja o Fórmula. reveram. Não, por partes. Foi rever o módulo 0, 1, 2, 3. Porque Depois o rever o outro. até o 3 acho que é produção de lista, né? 4 acho que é o Só, lançamento externo. até o 3 é lançamento- fundamento, cara. Lançamento de semente, fundamento aí de vai- marketing, construção de lista, é isso. Ó, Vamos agora fazer o seguinte, cara. Diga. Fala, eu te cortei. Não, né? não. Fala. É que eu pego no pé dele, porque assim, ele tem que fazer. Então, É ação. e agora, ó, você se envolveu com a gente aqui, já era. Tô feliz da vida. Nós vamos querer saber de que pergunta você preparou pra gente hoje.
Pelo menos foi o que o Leandro me falou, que você vinha aqui para fazer um monte de O perguntas. Leandro falou para pensar nas perguntas. Não... Ele pensou e não trouxe nada. Pô, você vem aqui, ó. Vou falar a verdade, eu não preparei nenhuma pergunta, mas eu vou fazer o seguinte, eu quero me comprometer porque eu quero aprender muito. Uhum. Eu acho que tem uma boa oportunidade de aprender com quem está com a mão na massa. Uhum. Isso para mim é muito importante. E você sabe que isso aqui vale muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente, cara. E isso é uma construção, né? Daquelas coisas que eu falo que vale a pena acordar todo cedo, todo dia. É a multiplicação e potencial que você tem para fazer. Eu acho que você vai sair daqui, pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu não gosto de inferir sobre o pensamento de ninguém, mas só de olhar para sua cara dá para ter uma ideia. Você vai sair daqui falando: caraca, tem bastante coisa, mas o caminho existe. E, pô, eu tava na frente a frente com 2 caras, 6 em 7, que já fizeram um número, que sabem o caminho. E que ainda, claro, batem cabeça, mesmo os faixas pretas, e essa é a ilusão que as pessoas têm. Eles também batem cabeça. Eu não cara. tenho dúvida. Eles estão em constante aprendizado. A diferença é uma virada de chave. A diferença do faixa marrom para faixa preta é uma virada de chave de investimento, retorno e ajuste de copy. Ponto. É besta. Eu já saquei isso. Agora eu já estou pondo o pé no acelerador para alcançar a faixa preta. Eu já saquei. Você viu que o nosso roadmap pro grau 1, pro grau 2 e pro grau 3 é exatamente o mesmo, né? Exato. São os mesmos tópicos. Você só tem que fazer aquilo escalando. Escalando. Mas é a mesma coisa. A gente tem um roadmap de cada tarefa, ou seja, do faixa azul para ir pro grau 1, pro grau 2, pro grau 3, faixa verde, grau 1, grau 2, grau 3. E o nosso do faixa marrom é uma cópia. Uhum. Só o que muda é o... Você está escalando. Qual a intensidade daqueles tópicos. Exato. Assim, a gente tem que acompanhar um lançamento do outro, tá conectado com outras pessoas, fazendo esse exercício, fazendo follow-up. Pô, você usou esse termo aqui, cara, ó, isso aqui pode ser muito legal. Então, uma revisão da copy de um, revisão da copy do outro. Eu não vou estragar aqui, eu não vou publicar aqui, mas que fique gravado. Sabe o que a gente fez para fazer a copy do guia do infoproduto? Porque a sua cópia é fácil. A sua cópia ainda é mais fácil, porque é uma dor latente de ferramenta. Agora, eu fazer CPL de coisa tributária, é um saco, cara. Mas você sabe que eu tenho essa preocupação também. Eu tentei já pensar em várias possibilidades para fazer uma copy, para oferecer o que eu imagino de trabalho, de serviço. E eu tenho uma grande dificuldade em transformar a oferta em algo que não seja o veículo, mas sim o destino. Escreve. Traz aqui. A gente faz um toró de parpite aqui, ué. Escreve. Enquanto você não escrever, materializa. Nunca vai sair. Verbaliza, e a melhor forma de você fazer isso é materializar escrito. Tá. Porque isso vai ajudar. Pode ser a pior merda que você pensou na sua vida. Materializa, verbaliza. Esse negócio vai, de alguma maneira, volta, o insight cai. Sabe qual foi o insight que a gente teve de fazer CPLs? Pô, eu vou ficar falando para infoprodutor, CPLzinha lá, contar a historinha do herói transformado, todo mundo tá de saco cheio de fazer isso. A gente criou o quê? Um brainstorm da construção do CPL. André e eu batendo papo no Zoom. Eu não usei todos os gatilhos também nos meus CPLs, por quê? Porque eu vendo para pessoas que já estão no Fórmula. Então gravamos uma reunião. Então a gente está construindo. O que é reunião de CPL1? Então a gente está ali no brainstorm. Ah, mas aqui tem que ter o gancho tal. Aqui tem que ter o gancho tal. E o que é isso? E você fala. Cara, é escancarado. É o contrário. A gente está no nível de risco máximo, porque isso pode colar ou não. Mas eu vou ficar fazendo CPLzinha, papai, mamãe, pros caras. O meu último lançamento, o meu CPL 3, eu falei pro pessoal assim, escuta, se você é fraco, você só quer conteúdo de graça, então não precisa nem ver esse vídeo. Eu falei isso no meu CPL, com essas palavras. Sim. Se você é fraco, só quer conteúdo gratuito, não precisa nem continuar vendo esse vídeo, pode parar aqui. Porque o que eu vou falar agora é pra gente forte. Bom, você me conhece, você sabe o que eu falo. Eu sei, e isso vai muito na linha do que o próprio Érico falou também na última
Na abertura das 3 pra venda que eu comprei. Masterclass? A gente tem bons Em professores Goiânia. disso aí, né? É. O Érico fala assim, o Mairo, Mairo, o Beto, o Sobral. Gente, ele falou, eu falei, eu não acredito que ele tá falando isso quando eu assisti na Masterclass. Ele falou, olha, vocês que estão aqui só de curioso e tal, não vou ficar chateado. Eu vou dar um tempinho pra vocês, né, dar um intervalo, vocês vão no banheiro, não precisa voltar. Eu quero que fique aqui quem tem compromisso. Eu falei, caramba. Você lembra do evento do ano passado? Ele falou, não é confortável vocês estarem aqui, né? É. Mas vocês escolheram estar aqui. Sim, sim. Eu fiz o seguinte parâmetro. Eu sou o acelerador, né? Antigamente a gente tinha lá um botão no computador, nós somos velhos, né? Tinha um botão turbo. Mas eu sou o turbo de qualquer infoprodutor, porque eu consigo fazer o cara faturar o dobro em um ano. Eu consigo economizar, ajudar o cara a economizar uns 6 em 7 e não 7 em 7. E você imagina se transformar isso em tráfego depois. Exato. Quantas leads você não vai gerar? Então, não adianta ficar brincando com um neném que quer ficar, que me dá uma dica, porque não sei o que dica. Pega aí, tá cheio de dica aí no canal, caramba. Escolhe qual que você gosta. É Instagram, não sei o quê. Eu posto IGTV, eu posto no Facebook, eu posto no YouTube, eu posto em todo lugar. Nosso produto não é pro cara que quer ficar brincando, não. É pro cara que já tá... Quer jogar? Decidiu, exatamente. Vou jogar. Vamos jogar. Então o meu produto dele é pro cara que vou jogar. Não é pro cara que vai se aventurar, não. É o cara que falou, vou fazer. Não sabe brincar, não desce pro play. Que a gente tá no play. Boa, né? É bem isso. É bem isso. Então é isso, gente. Juvenal, faça aí suas considerações finais aí pra gente finalizar o dia de hoje. Juvenal com as palavras de considerações finais. Eu vou ficar só na risada. Vamos. Eu vou ficar só na risada, assim. Antes de mais nada, gente, eu quero agradecer demais a presença aqui do Leandro Delamare, do Juvenal, que está aí começando, que é um cara que trabalha junto com ele, que começou com Fórmula agora. A gente trouxe ele aqui meio na armadilha, meio na sabotagem, com o objetivo muito claro de mostrar que a realidade é essa, nua e crua, que as dores são essas e que faz parte do jogo. Né? E acima de tudo, propor para você aí que está assistindo a gente, né, vendo esse conteúdo todo, que você de repente desperte, tem algum clique, alguma sacada. A gente não tem aqui a vaidade sobre hipótese alguma dizer que a gente sabe muito, mas do pouco que a gente sabe, a gente não tem vergonha de compartilhar. Né? Então, obrigado demais aí pela presença, pela vinda até aqui. A casa está aberta e pelo que eu já entendi do nosso papo aqui, essa coisa continua toda semana. Vamos ver se a gente faz uns ao vivo com isso também. Legal. Bom, eu sou só mais um louco que topa todas as coisas que a gente inventa, né? A gente já faz todo o trabalho junto aí. Então, poxa, agora, como o Érico fala, começou não para mais, né? Começou não para mais, cara. Então, é isso. Eu agradeço a chance, só para completar, para não ficar só na risada, eu agradeço a chance e adoraria participar mais vezes, porque eu estou ansioso para conhecimento e sujar a mão. Sujar a mão, muito. Sujar o corpo, sujar tudo. Então vamos só para fechar, vamos fazer o seguinte. Você como um faixa branca, a gente vai definir o seu grau também. Você vai ganhar o seu primeiro grau quando você fizer o seu primeiro semente, tá bom? Beleza. É isso aí. Legal. Gente, obrigado, hein? Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Legal.